Então, no dia super duper auspicioso do começo do mês de Kartika, Purnima, estamos lendo os motivos secretos, íntimos, para o aparecimento de Gauranga Mahaprabhu. E mês de Kartika, Srila Gurudeva explica que mês de Kartika, o tempo do mês de Kartika, 28 dias lunares do mês lunar, cada segundo, cada décimo de milésimo de segundo está sobrecarregado, está saturado pela Shakti de Shrimati Radhika. Porque Shrimati Radhika é a deidade adorável do mês de Kartika. Por isso todos os Vaishnavas, mental ou fisicamente, se dirigem a Braj. Mental ou fisicamente se dirigem a Braj. Se eles não estão lá por algum motivo, eles estão pensando em Braj, porque Shrimati Radhika, Vrishabhanu Nandini, ela nunca sai de Vrindavan. Eu estava bem vendo esse verso 69, que é um verso muito importante. Mahabhava Swarupa, você lembra? Bem fácil de decorar. Mahabhava Swarupa, que Radha é a própria forma de Mahabhava, só ela tem Madanakiya Madhava, Divyan Madhava, Madanakiya Madhava. Então assim, só se lembrar, Mahabhava é o bhava, o sentimento espiritual transcendente que só Shrimati Radhika tem por Krishna. E ela é a personificação de Mahabhava. Shri Radha Thakurani. Então o verso continua. Mahabhava Swarupa Shri Radha Thakurani Sarva Gunakani Krishna Kanta Shiromani. Ela é Shri Radha Thakurani, Shrimati Radharani. E ela é chamada de Thakurani por quê? Porque ela é deidade adorável, ela é a suprema deidade adorável de todos os Gaudiya Vaishnavas. Mahabhava Swarupa Shri Radha Thakurani Sarva Guna. Sarva Guna, o que significa Sarva Guna? Kani quer dizer que ela tem as qualidades. Ela é uma mina, aqui a tradução é, ela é uma mina, um tesouro, Kani. Mas Sarva Guna são todas as qualidades. Então ela é Sarva Guna Kani, uma mina, um depósito, né, de todas as qualidades transcendentais. E depois Krishna Kanta, de todas as amantes de Krishna, Shiromani, ela é a joia suprema, ela é a joia principal. Shri Radha Thakurani é a personificação de Mahabhava, ela é o refúgio, o abrigo de todas as boas qualidades e a joia suprema entre todas as amáveis consortes do Senhor Krishna. Então Prabhupada diz que a ação inadulterada da Hladini Shakti se manifesta nos relacionamentos das donzelas de Braj e Shrimati Radharani. A ação inadulterada da Hladini Shakti se manifesta nos relacionamentos ou nas atividades das donzelas de Braja. Como é que é donzela de Braja? Braja Ramani. São os Braja Ramani, são Gopigan, Braja Ramani, Gopigan. É esse grupo transcendental de belíssimas vaqueirinhas. E então essa ação de Hladini Shakti, ela se manifesta perfeita e eternamente nas donzelas de Braja e em Shrimati Radhika, que é a mais importante participante ou integrante desse grupo transcendental. A essência de Hladini Shakti é amor a Deus. A essência do amor a Deus é Bhava, ou sentimento transcendental. E o ponto mais alto desse Bhava chama-se Mahabhava. Então o Prabhupada está esmiuçando, está demonstrando para a gente a grandeza do amor de Shrimati Radhika. Ele está falando que a essência de Hladini Shakti, sem a misericórdia de Hladini Shakti, mesmo a felicidade mundana não existe. Mesmo a sensação
da felicidade mundana não existe, né? Então, Prabhupada diz que a essência da Hladini Shakti é prema, amor a Deus, e que a essência de prema é bhava, né? Ou sentimento transcendental. Que aí você tem Dasya prema, né? Você tem Sakya prema, Vatsalya prema, Madhurya prema. E o pique mais elevado, assim, o momento mais elevado desse bhava chama-se Mahabhava. Srimati Radhika é a personificação desses três aspectos de consciência transcendental. Então, Prabhupada citou Hladini Shakti, Bhava e Mahabhava, né? Cada um desses elementos está eternamente interligado. E como ela é a personificação desses três elementos da consciência transcendental. Ela, portanto, é o princípio mais elevado do amor a Deus e é o objeto adorável supremo de Shri Krishna. Então, o objeto adorável supremo de Shri Krishna. Então, imagino que a gente não deve... O que a gente deve fazer? Se Srimati Radhika como Krishna diz, você é a vida da minha vida, né? Se Srimati Radhika é a vida da vida de Krishna, imagina o que ela é como Jiva, né? O que ela é para esse passarinho que está contando o dia inteiro, né? Essa Jiva que está no corpo de um passarinho, né? Tayor api ubayor mande Radhika sarvatadhika Mahabhava Sarupeyam Gunai Ati Vari Yasi. Dessas duas gopis, ele está falando Tayor api ubayor mande, né? Tayor api, delas mesmo, de ambas, Chandravali, Madhye, no meio delas, entre elas. Então agora, esse é um verso de Rupa Goswami no Jnana. Ele vai comparar Srimati Radhika com Srimati Chandravali. Então, Tayor api ubayor madhye. Da mesma forma, na Gita, no primeiro capítulo, Krishna, Arjuna pede para Krishna conduzir a quadriga até o meio dos dois desertos. Então ele usa ubayor madhye, né? Ubayor madhye significa quando você fica entre duas coisas, entre dois elementos. Mas aqui Srila Rupa Goswami está comparando Srimati Radhika e Chandravali. E ele fala Radhika Sarvatadhika, que dessas duas gopis, Srimati Radhika é superior em todos os sentidos. Sarvata Adhika. Adhika quer dizer maior, superior. E Sarvata, de todas as maneiras. Em todos os sentidos. Qualquer situação da vida transcendental de Srimati Radhika em comparação com a mesma situação de Shri Chandravali, sempre é superior. Ela, Srimati Radhika, Mahabhava Sarupeyam. O que significa Mahabhava Sarupeyam? Ela é a personificação de Mahabhava. Swarupa. O que é Swarupa? Qual que é a tradução? Swarupa. Swa quer dizer próprio. Swabhava, o meu próprio sentimento espiritual. Ou o seu próprio sentimento espiritual. Swabhava, né? Swadharma, o seu próprio Dharma. Nitya Dharma é o seu próprio Dharma. Você tem o seu Nitya Dharma, eu tenho o meu Nitya Dharma. Porque nós somos eternamente individuais. Porque Krishna é um indivíduo supremo e ele manifesta cada diva como um indivíduo supremo. Eu nunca vou alcançar a maneira pela qual você se relaciona com Krishna. E vice-versa. Porque o seu relacionamento com Krishna, o meu relacionamento com Krishna, é o relacionamento de cada ser vivo, ilimitadas manifestações de Tathagata Shakti, de seres vivos. Isso para não falar dos habitantes eternos de Goloka Vrindavan, né? Que Goloka Vrindavan corresponde a 3/4 de toda a existência, não é? 1/4 é uma nuvenzinha no céu espiritual, como o Prabhupada gosta de falar. E o resto, 3/4 é o céu espiritual. E no céu espiritual você tem ilimitados planetas de Vaikuntha,
Ayodhya, Mathura, Dwarka, né? E no meio do céu espiritual você tem Braj. Então, com cada um desses seres vivos, Krishna tem um relacionamento individual. Ele é um indivíduo para esses seres vivos são um indivíduo para eles. Né? Então, Srimati Radhika é a personificação de Mahabhava. Ela tem a Swarupa. A Swarupa dela é aquela Mahabhava Swarupini, é um dos nomes dela, né? Mahabhava Swarupini. Né? Astashaki Shiromani. Né? Vishabhanu Nandini. Govinda Nandini. Madan Mohan Mohini. Entende? Madan Mohan Mohini. O que significa? Madan Mohan Mohini. Krishna é chamado Madan Mohan. Por que ele é chamado de Madan Mohan? Porque ele inebria Cupido. Cupido é o nome de Madan. E a Gurudeva explica que existem 5 Cupidos, né? Krishna é o Cupido transcendental, porque ele é Madan Mohan. Ele inebria o próprio Madan. Mas Srimati Radhika é Madan Mohan Mohini, porque ela inebria, ela envolve Krishna completamente com seu amor divino e deixa Krishna completamente. Ela é Madan Mohan Mohini. Um nome lindíssimo de Srimati Radhika. E ela supera a todos em termos de boas qualidades. Então aqui Prabhupada diz que esse é o Radha Prakarana, verso 3 do Shri Ujjvala Nilama, que nós oramos para que em breve o Gurudeva já disponibilizou esse livro em Hindi, né, com os versos em sânscrito originais de Srila Rupa Goswami. Então nós estamos orando hoje, pedindo a nosso Param Gurudeva. Parat Param Gurudeva, Param Gurudeva. Né? Avô espiritual, bisavô espiritual, né? Estamos orando para nosso avô e bisavô espiritual, para que ele, por favor, nos dê a sua misericórdia, porque a gente sabe que se a gente não conhece o Ujjvala Nilama, a gente não pode alcançar a Prema-bhakti. Né? Então estamos orando, aproveitando a misericórdia do dia, né, que é o primeiro dia de Kartika, muitas pessoas, e o primeiro dia também é o dia do desaparecimento, que assim, a gente pode dizer que é as pessoas, mas é toda vez que Srila Gurudeva, desde 1968, quando Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj partiu desse mundo, toda vez que ele falava do seu Gurudeva, ele chorava. E quando Srila Prabhupada recebeu, nessa história, Srila Prabhupada recebeu de Srila Gurudeva uma carta, uma informação, acho que foi um telegrama, avisando a Srila Prabhupada a partida do seu irmão espiritual querido, com quem antes dele vir para o Ocidente, ele tinha convivido muito intimamente. Eles eram assim como Krishna e Balarama. Nunca se soltaram. Srila Prabhupada, durante todo o seu Grihastha Ashram, ele sempre organizou programas para que Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj desse Harikatha. Então, em 1968, quando Srila Prabhupada recebeu esse telegrama, ele deu um Harikatha lindíssimo. E ele chorava, os discípulos não conseguiam entender, mas por que o meu Gurudeva está chorando? Em 1968, Prabhupada tinha chegado no Ocidente há 3 anos. Então os discípulos não conseguiam entender o que era Vaishnava. Né? Não conseguiam entender qual é a relação de um Vaishnava, um verdadeiro Vaishnava, com outro verdadeiro Vaishnava. Então Srila Prabhupada, ele escreveu uma carta de condolência, pediu para cada um dos seus discípulos que estava com ele assinar e mandou para a Índia. E ele, naquele dia, ele decretou que todos os templos da ISKCON deveriam ter uma foto de Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj ao lado da foto de Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada, destacada em cada templo. Isso não vai acontecer. Então, o Guru pede uma coisa, o discípulo faz, a vida dele é auspiciosa. O discípulo não faz, a vida dele é verdadeiro. É só um pedido, o Gurudeva está pedindo uma coisa. Né? Mas o discípulo não faz. O Gurudeva está pedindo para o Prabhupada incansavelmente. Você viu aquele videozinho para o Prabhupada? É por isso que eu insisto, por isso que eu friso tanto. Cadê os livros? Cadê os livros? Cadê os livros?
Então, Srila Bhaktivinoda Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Prabhupada, e todos eles escreveram muitíssimo. Eles são autores prolíficos, e eles só escreveram esses livros para que os devotos de línguas ocidentais pudessem saborear essas verdades que a gente está vendo. Então, assim, eu vi com esses olhos que o fogo de queimar na Itália. Havia uma mesa assim cheia de livros, assim como essa largura da sala aqui onde nós estamos, entende a largura? Montaram uma mesa bem grande, estava cheio de livros de Gurudeva, livros de outros acharyas, assim, lotado. Aí Gurudeva assim chegou e falou assim: eu estou vendo essa mesa já há 2 dias e ela continua da mesma forma. Eu quero que vocês ainda hoje esvaziem essa mesa, que vocês comprem esses livros, levem para os seus lugares e distribuam esses livros para todas as pessoas. E ele falou assim, que se vocês não fizerem isso, eu vou achar que vocês não são devotos puros. Então, assim, esse é o desejo de Gurudeva, né? Uma foto, colocar nos templos, uma foto do Parama Gurudeva, né? Para satisfazer o coração de Gurudeva, né? Como que a gente vai explicar, né? Krishna Prema Bhavita Yara Chitendriya Koya Krishna Nija Shakti Radha Kridhara Sahaya. Então esses versos eles estão assim saturados de prema, né? Krishna Das Kaviraj. Você sabe como ele escreveu Chaitanya Charitamrita? Já leu? Primeiro, logo no começo, logo no Adi Lila, não é no primeiro capítulo, mas num dos primeiros capítulos, não me lembro qual exatamente, ele vai descrever a situação em que ele estava quando ele escreveu o Chaitanya Charitamrita. Aí ele explica que ele tinha mais de 90 anos, ele estava quase cego. E ele também diz que a memória dele estava falhando sem parar. Mas aí Nityananda Prabhu apareceu um sonho para ele. Que ele estava confuso, que o Vaishnava falando assim: você tem que escrever a biografia. Já haviam passado 100 anos. Ou talvez mais. Acho que mais tempo já havia passado que Mahaprabhu tinha partido. E aí ele ficou, ele humildemente, francamente ele fala assim: eu sou completamente despreparado para fazer isso. Não só porque eu não tenho nenhuma devoção, ele falando humildemente, mas porque eu não tenho nenhuma condição também, estou cego, não consigo ouvir direito, minha mente está falhando sem parar, mas ainda assim os Vaishnavas estão pedindo, então eu vou fazer. Aí ele compõe esse verso de Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, né? Krishna Prema Bhavita Yara Chitendriya Koya Krishna Nija Shakti Radha Kridhara Sahaya. Ele é tão importante para o Gaudiya Vaishnavismo que ele compôs os 2 livros mais importantes que você pode imaginar sobre o Gaudiya Vaishnavismo, né? Chaitanya Charitamrita, né? A vida, os ensinamentos essenciais de Mahaprabhu, e Govindha Lilamrita, que são os passatempos de Radha Krishna, né? Então com isso ele abrange tudo, ele abrange Gaura Lila e Krishna Lila, né? Braja Lila e Nadia Lila. Assim, ele está falando aqui: Krishna Prema Bhavita Yana Chitendriya Koya Krishna Nija Shakti Radha Kridhara Sahaya. A mente, os sentidos e o corpo de Shrimati Radhika. Chitta Indriya Koya. Chitta, você lembra? No caso aqui é a mente. Também pode ser traduzido como consciência, né? Então, aqui traduzido como Chitta, a mente de Shrimati Radhika, imagina? A mente de Shrimati Radhika e Indriya, os sentidos do seu corpinho transcendental, e Kaya, o seu próprio corpo. O que acontece? Com a mente, os sentidos e o corpo de Shrimati Radhika estão saturados de amor por Krishna. Tudo desses 3 elementos de Shrimati Radhika é prema, Krishna Prema. Krishna Nidya Shakti.
ela é a própria energia de Krishna. Nidya quer dizer como Swa, né? É sinônimo. A própria. Ela é a própria energia de Krishna. Krishna Nija Shakti. Radha Kridara Sahaya. Kridara, como Bhajana Kriya, mesma raiz de Kriya, de Bhajana Kriya, de Karma, né, de Krita, né, ação. Então, ela ajuda Sahaya. Ela é Sahaya. Ela é a companheira de Krishna em seus passatempos. Se não é por ela, não existe passatempo de Krishna. Né? Se não é por ela, não existe Krishna Prema. Então, Prabhupada, Srimati Radharani, ela é tão plenamente espiritual quanto Krishna. Ninguém deve considerá-la material. Ela definitivamente não é como as almas condicionadas, que têm corpos materiais, grosseiros e sutis, cobertos por sentidos materiais. Ela é toda espírito, toda espiritual, e tanto o seu corpo quanto sua mente são da mesma personificação espiritual. Porque o seu corpo é espiritual, seus sentidos também são espirituais. Deste modo, o seu corpo, mente e sentidos plenamente brilham de amor a Krishna. Ela é Aladini Shakti personificada. Então, outra tradução que os acharyas dão para Aladini Shakti se lembra? Você pode dizer que Aladini Shakti é um sinônimo de Ananda, né? Da bem-aventurança, mas também existe uma outra tradução que se dá, que ela é a energia que concede prazer. Ela é a potência interna do Senhor que lhe concede prazer. Imagina, né? E por isso, ela é a única fonte de satisfação para Krishna. Uma vez Srila Siddhartha Maharaj estava dando um kata e ele perguntou assim: qual é a única coisa que você pode oferecer a Krishna que Krishna não tem? Um monte de discípulos sentados assim. O que você acha? Qual a única coisa que você pode oferecer a Krishna que Krishna não tem? Chuta lá. Qual a única coisa? Aí os discípulos falam assim: boga, ouro, Lakshmi, seva. E Srila Siddhartha Maharaj. Aí os devotos estavam cansados, assim, de tanto dar sugestões e nada ser o que Srila Siddhartha Maharaj estava mencionando. Aí os devotos, todo mundo ficou assim. Aí Srila Siddhartha Maharaj, a única coisa que você pode dar para Krishna é a sua mente. Porque Srimati Radhika roubou a mente de Krishna. Ele é desmentizado. Ela roubou completamente a mente de Krishna. Então isso é Srila Siddhartha. Vai entender, né? E é verdade, né? Porque se ela é a única fonte de prazer de Krishna, imagina onde a mente de Krishna vai estar, né? Então, é a única coisa que Krishna não tem. Krishna está sem mente. Se Krishna não pode desfrutar de nada que seja internamente diferente dele, né? Isso é lógica transcendental. Se tem alguma coisa que seja internamente diferente dele, como é que ele vai desfrutar? Por isso, Radha e Krishna são idênticos, né? Na verdade, é uma ofensa você considerar Srimati Radhika diferente de Krishna, né? Ou é uma ofensa você considerar que Krishna seja muitos, porque Krishna não só, né? A porção Sandhini da potência interna de Shri Krishna manifesta-se como a forma inteiramente atraente de Shri Krishna. Olha só, você lembra? São 3 porções, né? Sandhini, Hladini e Samved. Então, olha o seva que Srimati Radhika está fazendo. Que ela, a potência interna de Shri Krishna, o elemento Sandhini da potência interna de Shri Krishna. Qual é o elemento Sandhini? O elemento de
Sat, que significa existência, eternidade, né? Então, a porção Sandhini da potência interna de Shri Krishna manifesta a forma atraentíssima de Krishna. E a mesma potência interna, sob o seu aspecto Hladini, apresenta Srimati Radhika, que é a atração daquele, ou que é a atração para aquele que é totalmente atraente. Ninguém pode equiparar-se a Srimati Radhika nos passatempos transcendentais de Shri Krishna. Então, assim, é isso quem está falando? Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Alguns discípulos dele, alguns seguidores dele têm a coragem de dizer que Srila Prabhupada não fala de Bhava, né? Srila Prabhupada proíbe que a gente leia, que desce no canto, que a gente medite em Srimati Radhika, né? Nós estamos lendo o que o Prabhupada está falando, né? 200% Bhava Kata, Brada Prema Kata, né? Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Bhis, isso é Brahma Samhita. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Bhis Tabirya Eva Nija Rupataya Kalabhi Goloka Eva Nivasatya Kilatma Bhoto Govindam Adipurusham Tamaham Bhajan. Então, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, assim como Mahaprabhu, como Srila Gurudeva, Srila Prabhupada, o seu Gurudeva, todos os Gurudevas autênticos, o que eles fazem? Eles falam uma verdade, né? Eles falam qual é a realidade. A realidade é que Krishna sem Srimati Radhika não é nada. E eles consubstanciam com Shastra. O Mahaprabhu faz isso, Krishna Das Kaviraj Goswami faz isso, Srila Rupa Goswami faz isso, Srila Sanatana Goswami faz isso, né? Então o que nós devemos fazer? A mesmíssima coisa. Isso é servir ao Kata de Gurudeva. Isso é servir ao Kata de Gurudeva. Eu adoro o Govinda, o Senhor primordial, que mora no seu próprio reino Goloka com Srimati Radhika, a qual se assemelha à sua própria figura espiritual e que personifica a potência de êxtase, Hladini. Então isso é Brahmaji, né? Brahmaji recebe Divya Jnana, ele é iniciado por Krishna, ele recebe Divya Jnana, conhecimento divino, e aí ele entra em transe, e no seu transe ele está vendo o que ele está falando aqui. Ele está vendo como Krishna, ele mora onde? Em Goloka, que é o seu próprio reino, e com quem ele vive eternamente. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Bhis Tabira Eva Nidya Rupataya Kalabhi. Ele vive com Srimati Radhika, que se assemelha à própria figura espiritual de Krishna e personifica a potência de êxtase, Hladini. Os companheiros de Radha Krishna são confidentes de Srimati Radhika, que personificam extensões de sua forma corpórea e que são imbuídas e permeadas de raça espiritual eternamente bem-aventurada, né? Então isso aqui é Brahma Samhita. Então por que Srila Krishna Das Kaviraj está falando isso? Porque ele está falando das razões secretas, as razões internas para o aparecimento de Mahaprabhu. Krishnere Karayate Rasa Aishodana Kridara Sahayate Shuna Vivarana. Shuna Bengali e Shravana Sanskrit, né? Shuna ouvir, Bengali, Shravana ouvir, Sanskrit. Krishnere Karayate. Agora, por favor, ouçam como as consortes de Krishna o ajudam a saborear a raça e como elas o ajudam em seus passatempos. Elas são
os elementos essenciais de Rasa, de Lila e Rasa Lila, né? Krishnere Karai Yati Rasa Aswadan. Aswadan significa Aswadan. Se não for pelas gopis, Braja Ramanis, especialmente Srimati Radhika, Krishna não vai fazer Rasa Aswadan. Aswadan quer dizer saborear. Não tem Aswadan sem Srimati Radhika, né? Krishna canta Gana Dekhi Trividha Prakar Ekalakshmi Gana Puri Mahishi Gana. São dois versos aqui. Vrajan Gana Rupa Ara Canta Gana Sa Shiradika Hoite Canta Ganera Vista. Krishna canta. Krishna cantar são. Você tem Krishna canta, Krishna cantar. Krishna cantar, o A longo no final, se refere às gopis, né? Krishna canta Gana. Então Gana quer dizer o grupo, né? Você pode falar Sannyasi Gana, Sannyasi Vrinda. Normalmente se você está numa reunião de grandes santos, sannyasis, sadhus, vaishnavas, você peço minhas humildes reverências a Sannyasi Vrinda ou Sannyasi Gana, Yati Gana, né? Os renunciados. Então ele está falando que esse Gana, esse grupo transcendental das gopis, aí ele fala assim, de que eu vejo, tem vida para cá. Ele vê três espécies, né? Ele está falando aqui, as amadas consortes do Senhor Krishna são de três categorias. Primeiro, Ekalashmi Gana, as manifestações da deusa da fortuna, as deusas da fortuna. Depois, Puri Mahishi Gana A. Puri Mahishi, entende? Mahishi? Você tem Maharaj, você tem Maharani, Maharishi, Rajarishi. Não, grande rei é Maharaj. Rajarishi é um rei santo. E Mahishi é a rainha. Então Krishna tem Pure Mahishi Gana. Pure. Na cidade. A cidade de Dwarka, né? Eles moram na cidade. Elas são metropolitanas. São cosmopolitas. As rainhas, né? Mas você também tem Brajan Gana Rupa Arakanta Gana Sa. Você tem as vaqueirinhas de Braj. E elas são Kanta Gana Sa. Elas são as principais. Sa. E Shiradika Haite Kanta Ganera Vista. E essas consortes, todas vêm de Srimati Radhika. As amadas consortes do Senhor Krishna são de três categorias: as deusas da fortuna, as rainhas e as vaqueirinhas de Vraja, que são as principais entre todas elas. Essas consortes, todas vêm de Vraja. Então, quando Krishna se casa, ele se casa com quem? Quando ele tem um amante, quem é amante? Quando ele está com suas rainhas, quem são suas rainhas? Né? Quando ele está com Vishnupriya, quem é Vishnupriya? Todas são expansões de Srimati Radhika. Da mesma forma que quando Krishna nasce do ventre de Aditi, quando Krishna nasce do ventre de Devaki, né? Qualquer que seja o avatar, se Krishna nasce como uma forminha humana, são expansões de Yashoda Maya. Especialmente tem três expansões, né? São Drona e Dhara, Devaki, Vasudeva, e tem Krishnigava, eu não me lembro agora. Mas de uma forma ou de outra são pelo menos anchas de Yashoda Maya. Porções penais são chamadas de anchas, né? Então esse verso, dois versos lindíssimos, né? Avatari Krishna Aitikari Avatar Anshini Radha Hoite Tina Ganera Vista.
Assim como o manancial, o Senhor Krishna, é a causa de todas as encarnações. Né? Então você tem Lila Avatar, Guna Avatar, Purusha Avatar, Manvantara Avatar, Yuga Avatar. Né? Você tem várias categorias de Avatar. Né? Então todas essas categorias de Avatar vêm do manancial de Avatari Krishna. Então, da mesma forma, Shri Radha é a causa de todas essas consortes. Então você tem os avatares e as consortes dos avatares. Ela é a causa de todas elas. Né? Então, assim, com esse verso lindíssimo, nós vamos encerrar hoje, orando mais uma vez, pela misericórdia de Shila. Shila quem? Kijai, que é o nosso. No seu caso, ele é Parat Param Gurudev, né? Então, para aqueles que são netos e bisnetos de Srila Bhaktivedanta Keshavasana Maharaj, são muitas pessoas, porque o Srila Gurudeva sempre dizia que o pai, ele pode brigar com o filho, pode ser duro com o filho, como o Gurudeva é com seus discípulos, né? Ele às vezes externamente ele é ríspido como um raio para corrigir a mentalidade mundana do discípulo, né? Mas internamente o coração dele é suave como uma flor de lótus, né? Mas Param Gurudeva, Parat Param Gurudeva, Guru Parampara, são como nossos ancestrais transcendentais, né? E o coração deles, eles são. O Gurudeva briga com a gente vai chorando, senta no colo de Param Gurudeva, e o Gurudeva fala assim, não, ele é assim mesmo, não liga não, seu pai é assim mesmo, né? E ele dá muita misericórdia. Então tem que hoje pedir para Param Gurudeva, Param Gurudeva, nos abençoar. O que nós devemos pedir a Param Gurudeva? Nós devemos pedir a Param Gurudeva que ele nos jorre de onde quer que ele esteja, sempre que ele estiver em qualquer lugar, que ele, por favor, no nosso caso, ele jorre Seva, né? Porque Seva é a manifestação condensada da misericórdia de Guru Goranga, né? Que às vezes você vai encontrar devotos que não sabem o que vão fazer com o seu tempo, né? Devotos, não sei o que fazer com o meu tempo. Ao passo que outros que você vai encontrar que não sabem o que fazer com a falta de tempo. Tem mais seva do que tempo, né? Então assim, tem que pedir para Param Gurudeva para que seja sempre assim. Porque sempre que tiver mais seva do que tempo, então a nossa mente, os nossos sentidos, toda a nossa existência vai estar envolvida pela proteção de seva, né? Caso contrário, nossa mente, nossos sentidos, vai estar todo mundo no Facebook. Em vez de cantar 16 voltas de Java por dia, vai ficar 6 horas no Facebook. Depois o Gurudeva chega e está cantando quantas voltas? Não, Gurudeva, não estou conseguindo cantar. Que o Facebook se torna o Guru, a deidade adorável, a causa, né, o estímulo de serviço da mente ociosa de certas pessoas, né? O que fazer? É triste, é lamentável, né? Mas em cada geração, Maya vai se apresentar de uma maneira, né? Para cada pessoa, Maya vai se apresentar de uma maneira. Então, assim, a gente está na geração, já teve a geração Coca-Cola, agora tem a geração Facebook, daqui a pouco vai ter a geração não sei o que lá. Mas é só a mesma Maya com carinhos diferentes. É só você ter um pouco de discernimento, né? Pedir para Gurudeva, por favor, Gurudeva, me dê discernimento. O que é Maya, o que é Krishna? Me mostra Krishna, não me mostra Maya. Não me permita ver Maya. Então, se você ora com sinceridade, depois você não vai se arrepender, né? Você está orando, Gurudeva, não me permita ver Maya, né? Aí você vai começar a ter uma experiência de vida completamente diferente. E você vai, mas cadê a minha vida anterior? Cadê a minha visão? Né? Cadê meus sentidos? Cadê meu desejo?
Não, você não orou para Gurudev? Então agora segura a onda, né? Ele está orando para Gurudev para que ele nos dê seva. Como o Gurudeva fala, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj fala, o que é a vida de um Vaishnava no mundo material? Ele fala que a vida de um Vaishnava no mundo material se resume a duas coisas, Krishna Nam e Krishna Seva. Né? Não tem mais nada além disso. Aí ele fala que Krishna Seva se subdivide em Vaishnava Seva, né? Granta Seva, Guru Seva, Thakuraji Seva, Prashada Seva, né? Dhamma Seva. Agora muitos devotos estão fazendo Dhamma Seva. Estão tendo a glória, estão tendo a misericórdia de Gurudeva, estar no Dhamma Sagrado, servindo ao Dhamma. Então, Krishna Seva e Nama Seva. O que mais existe, né? Se alguém que aceitou um mestre espiritual fidedigno acha que existe alguma coisa além de Nama Seva e Krishna Seva, então é melhor ficar no Facebook o dia inteiro mesmo. Porque não está entendendo, né? Aí está recebendo a misericórdia enganosa de Gurudeva. Porque Gurudeva está no coração, ele é Paramatma. Então Gurudeva, a misericórdia enganosa dele é que ele observa o coração do discípulo. Então se ele dá para o discípulo a oportunidade de ficar no Facebook 6 horas por dia e não cantar Harinam, então essa é a misericórdia enganosa de Gurudeva. Mas isso também é a misericórdia de Gurudeva. Mas qual é a misericórdia que o discípulo está procurando? A misericórdia que o discípulo está procurando é cantar o santo nome, prestar a seva, dar tudo o que ele tem para Gurudeva. Né? Não, eu vou dar 100 reais para Gurudeva e os meus, sei lá quantos mil reais vão ficar para mim e para minha família. Então isso não é seva. Em última análise, isso não é seva. Porque assim, o Vaishnava de verdade, ele dá a família dele para Gurudeva. Então se ele dá a família dele para Gurudeva, o que ele vai deixar de dar para Gurudeva? Né? E dá o apego que ele tem pelos seus familiares. Como Gurudeva, a primeira vez que ele foi ver Param Gurudeva, o primeiro darshan que ele teve da forma transcendental do seu Gurudeva, ele falou, Gurudeva, todo o apego que eu tenho pela minha bela esposa, pelas minhas filhas, pela minha família, todo esse apego eu coloco a seus pés de volta. Então isso que a gente tem que orar para Gurudeva, que ele nos dê a misericórdia, Param Gurudeva, que ele nos dê a misericórdia de a gente fazer a mesma coisa. Em vez de deixar essas coisas grudadas na mente, grudadas, esses samskaras, Gurudeva pega todos esses samskaras, faz o que o Senhor quiser com eles, mas não deixa na minha cabeça, não deixa isso no meu coração, porque isso está me fazendo muito mal, porque eu não consigo pensar no Senhor, não consigo servir o Senhor. Então, isso que nós estamos fazendo hoje é um dia muito importante no calendário Vaishnava, né? Que nós temos a misericórdia de Param Gurudeva, que desaparece no primeiro dia de Kartika, muitas pessoas, né? Você vai ver assim uma galeria de Vaishnavas que partem durante Kartika, inclusive o nosso eterno e amado Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Por quê? Porque eles querem estar sempre do lado de Shrimati Radhika, que é a personificação de Seva. Ela é Sevananda. Sevananda Sara. Ela é a personificação da bem-aventurança do serviço devocional. É isso que a gente tem que desejar. E se a gente não consegue desejar isso, se existe alguma outra coisa na nossa cabeça que não seja isso, a gente tem que orar para ter o desejo de desejar. E se mesmo o desejo de desejar não existe no coração, a gente tem que orar para ter o desejo de desejar. E assim infinitamente. Para que assim a gente obtenha a misericórdia de Gurudeva. Jai Srila Bhakti Pradina Kesha Goswami Maharaj, Param Gurudev, que Jai Rupa Nambhava, que Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Premanandi Vancha Kalpatarumishta Kripa Sindhu Vivcha Pachi Pranam Pavanabhyo Vaishnavi Vanavana Jai Param Gurudev Pastapavana Ki Jai Shri Gurudev Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Shri Kartika Masa Ki Jai Shri Mati Radhika Thakurani Ki Jai